pelo prestígio, pelo carinho enorme de sempre. Pois é, minha gente, 2024 tá indo embora, hein? Só temos aí mais um dia, daqui a 27 horas chega 2025, um ano aí muito aguardado, muita expectativa, né? Para muita gente, 2024 não foi um ano bom, para outros foi um ano maravilhoso, mas a gente sempre tem uma esperança de que o ano que vem seja melhor. A gente tem aquela impressão, né, que 1º de janeiro inicia uma nova etapa, né? E é verdade, é um novo ano, novos projetos, novas realizações, novas possibilidades, né? Na verdade, todos os dias que a gente acorda, a gente inicia uma nova etapa. Então, a gente deve agradecer todos os dias quando a gente acorda, quando a gente está vivo e pode realizar alguma coisa. Mas tem todo esse simbolismo do ano novo, e ele vai chegar amanhã, né? 2025 vem aí. E a minha expectativa é muito grande aqui para o canal Fala João Guilherme. Espero continuar com vocês, que a gente continue crescendo, né? Nós vamos terminar aí 2024 com 274 mil inscritos. Eu acho que a gente pode chegar em breve aí a 300 mil inscritos e continuar subindo, continuar crescendo, né? E muitas possibilidades, né, que podem vir pela frente. Desejo o melhor para você, para a sua família, né, para aquelas pessoas que você gosta, que você tem contato, para os seus chegados, para as suas chegadas, né? Tudo de bom para todos vocês e obrigado pelo prestígio de sempre. Gostaria de pedir, como sempre, inscreva-se no canal, aproveite e deixe o like. Beleza, turma? É isso aí. Galera, falando em expectativa para 2025, né? 2025 é um ano que terá um calendário lotado no futebol, né? Abarrotado, porque já no dia 11, 12 de janeiro começam os campeonatos estaduais. Então, hoje, o futebol aqui do Brasil, nessa próxima virada de ano, no verão, a gente vai ter menos tempo de saudade, porque normalmente só volta lá no final do mês de janeiro. Agora não. Vai já no dia 12 de janeiro, começa Campeonato Carioca, Campeonato Paulista. Já nos primeiros dias do ano, teremos aí a pré-Copa do Nordeste e os estaduais começam mais cedo. Por quê? Porque o Brasileirão vai começar mais cedo, né, na metade de março, mais para o final de março. E no meio do ano, de 15 de junho a 13 de julho, teremos o Super Mundial de Clubes nos Estados Unidos, com a presença de Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense, competição que gera uma enorme expectativa. A primeira edição que promete marcar e ficar aí por muito tempo no calendário. E, como sempre, o Brasileirão, que promete ser bem mais disputado no ano que vem do que esse ano agora. Libertadores da América, sempre ela, a mais cobiçada, a traiçoeira, a querida Libertadores da América. A Copa do Brasil, com a sua importância também no nosso futebol, né? E a Copa Sul-Americana, que terá equipes tradicionais. E por que eu estou falando isso tudo, de expectativa para 2025? Porque não há a menor dúvida. A torcida do Flamengo é uma das que tem mais expectativa para 2025. O Flamengo, no ano de 2024, ganhou o Campeonato Carioca e a Copa do Brasil, mas ficou aquele sentimento de que podia ser melhor, aquele gostinho de quero mais. E vem aí uma nova gestão no Flamengo. A partir do dia 1º de janeiro, daqui a 2 dias, assume definitivamente o poder Luiz Eduardo Batista, o BAP. E ele monta uma super equipe administrativa e no futebol do Flamengo ele traz uma forma diferente de gestão. Ele muda da água para o vinho.
essa é a impressão que fica. Hoje nós tivemos, no Ninho do Urubu, a coletiva de apresentação do José Botto, que é o diretor esportivo do Flamengo, né? E olha, minha gente, ele já deu declarações importantes, já mostrou firmeza e realmente o comando será de uma forma diferente. Eu vou trazer aqui um trecho, a maior parte da entrevista do José Botto, porque eu sei que isso aí já rodou a internet o dia inteiro, mas tem muita gente que ainda não viu. Tem muita gente que durante o dia, né, penúltimo dia do ano, fazendo compras, viajando, uma série de coisas para fazer, diversão e tal, não viu. Então eu decidi, apesar de já ter rodado bastante, vou trazer a entrevista do Botto aqui para a gente reagir e analisar com vocês. Eu confesso que a primeira impressão, para mim, foi muito positiva. Eu achei bem legal. E vou dizer até mais, eu vi algumas coisas ali de Jorge Jesus, hein? Em determinados momentos, ele que trabalhou com Jesus muito tempo no Benfica, na firmeza, nas declarações, na postura, nos objetivos, na filosofia, me lembrou um pouco Jorge Jesus. Vamos então reagir e acompanhar a entrevista do Botto com imagem da Flá TV. Vamos ver. Dias breves, mas muito intensos já de trabalho aqui no Flamengo, conhecendo estruturas, esteve também recentemente no Maracanã. Queria que você resumisse um pouco de tudo que você viu, explicasse um pouco para o torcedor que está ligado com a gente. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde a todos. Hoje estou um bocadinho melhor aqui da voz. Antes de mais, agradecer a presença de todos e dizer que é um orgulho muito grande representar um clube como o Flamengo, mas é ao mesmo tempo uma responsabilidade enorme. Destes dias que têm sido muito corridos, retenho o encontro com o Zico, que foi para mim sempre um ídolo de infância. Sou um bocadinho mais novo que ele. E foi algo que do ponto de vista emocional me marcou. Depois conhecer o CT, que eu já tinha algumas referências de que era um CT muito moderno, mas sinceramente não esperava que fosse tão bom. Foram as duas coisas que eu retive mais. Muito bem. Vamos lá, gente. O Zico ficou surpreso com o CT, elogiou muito. Vamos às perguntas dos colegas dele. Foram boas perguntas feitas, hein? Fui aqui, Fábio Jupa, da TV Globo, Sport TV. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Gostaria de saber, o senhor já conversou, claro, com o presidente Luiz Eduardo Batista, né? O senhor esteve com o Filipe Luiz, o treinador lá em Portugal, antes de vir para o Brasil, já teve as suas primeiras impressões aqui, viu o CT. Eu queria saber qual é a prioridade do senhor, qual vai ser o primeiro ponto a ser atacado do seu trabalho, o que o senhor vai ser contratação, reformulação de elenco, o que o senhor pretende como primeiro ato assim, da sua gestão? Obrigado. Eu tenho que ser responsável e não posso chegar aqui e não conhecer as pessoas, não conhecer o ambiente e começar a querer fazer as coisas à minha maneira. A primeira coisa que vou fazer é conhecer todas as pessoas da estrutura do futebol, perceber quem se adapta à forma como nós queremos trabalhar e, ao mesmo tempo, como é óbvio, porque é o mais importante, cuidarmos da equipa profissional. Próximo. Quem vai? Isto é água, posso beber? Fique à vontade aí. Botto, boa tarde. Monique Danello, da TNT Esporte, seja bem-vindo. Obrigado. A gente sabe que é uma fase de transição, né, mudança de diretoria, de presidência, e que as coisas
seguem acontecendo no clube, como, por exemplo, o fim de contrato de alguns jogadores e todos esses detalhes que vocês têm aí para cuidar nos próximos dias. E um desses jogadores foi o Davi Luiz, ele se despediu do Flamengo, né? E ele, mesmo dia lá em que você esteve no Maracanã, deu uma declaração muito marcante, dizendo que ficou sabendo que ele não estava nos planos pelo Instagram e que ele não recebeu nenhuma ligação. Eu não sei se vocês chegaram já a tratar disso, porque era o momento em que você estava sendo contratado, mas como vocês estão olhando, né, para esses casos de jogadores que estão em fim de contrato, especificamente falando dessa despedida aí do Davi. Obrigada. Interessante. O David é alguém por onde passou, e passou para o Benfica, na altura que eu lá estava, que sempre colheu o agrado da torcida, das pessoas que trabalhavam com ele, um respeito enorme pela carreira dele, mas o que se passou foi algo profissional. Profissional. Eu, quando quero contratar um jogador, não falo direto com o jogador. Até porque os agentes normalmente ficam, como é que vocês dizem? Puto. Ficam putos quando nós fazemos isso. E o que se passou com o David foi, até porque eu tenho relação, conheço as pessoas que lidam com o David há muitos anos, desde o tempo do Benfica. As pessoas, ainda eu estava na Croácia, pediram-me, assim que eu tivesse uma definição sobre aquilo que ia acontecer ao David, que lhes comunicasse. Assim que eu reuni com o Filipe Luís, foi comunicado pela manhã muito cedo aqui no Brasil às pessoas competentes, e foi isso que se passou. Desejo a maior sorte do mundo ao David. É um excelente atleta e sei que é um excelente ser humano. Inclusive recebi aqui uma mensagem do agente dele desejando sorte por parte do David. E é um assunto encerrado. Desejo a maior sorte do mundo ao David e que seja muito feliz, como sempre foi em todos os sítios onde passou. Um abraço, David. É isso aí. Oi, Boto. Boa tarde, Roberta Barroso, da ESPN. Você falou que chegou, que ainda precisa conhecer, né? Muita coisa por aqui, mas você já vem conversando com o Filipe Luís. Vocês pensam em até quantos reforços para essa próxima temporada? E eu gostaria de saber se uma das prioridades é um substituto para o Gabigol. Obrigada. A partir do dia 18 de dezembro, em que o BAP anunciou o que eu seria o diretor de futebol do Flamengo, converso todos os dias com o Filipe. Tivemos a oportunidade, porque estávamos perto, ele na Corunha, eu no norte de Portugal, nos encontramos pessoalmente, que é sempre melhor. Temos bem claro a primeira coisa, e que fique isto bem ciente, é que o elenco tem uma qualidade enorme. Sabemos que temos que fazer alguns ajustes, e esses ajustes vão ser feitos com tempo, no tempo que nós queremos, e não para agradar à torcida, a vocês, imprensa, que gostam dessas coisas. Olha aí. Mas aquilo que nós achamos que deve ser o ideal para o Flamengo que queremos. Porque nós queremos a torcida contente em dezembro, feliz em dezembro e não em janeiro. Feliz em dezembro, hein? Aqui, né? Thiago Lima do GE, seja bem-vindo. Queria te perguntar a respeito de um atacante que o Flamengo está de olho, que é o Lassina Traoré, do Shakhtar. Se pudesse explicar como é que está essa negociação em relação a esse jogador, e se o torcedor pode esperar um perfil de contratação nesse estilo, até que foi muito, você teve marcante isso na passagem pelo Benfica, pelo Shakhtar, porque nos últimos anos o Flamengo sempre tem feito contratações muito grandes em termos de nome e de dinheiro. Se ele também pode esperar um perfil, esse perfil vai mudar com você no comando. Obrigado. Interessante. A primeira parte da questão, que é o Lassina Traoré. O Lassina Traoré é um jogador que eu conheço muito bem, porque quando estava no Shakhtar comprámo-lo ao Ajax,
na altura com 18 anos ainda pagámos 10 milhões de euros. É um jogador que nós pensamos, mas que está em análise, como muitos outros estão, porque a posição de atacante, e voltando à questão dela há pouco, que eu não respondi diretamente, é realmente a mais prioritária. Mas nós não queremos falhar. E como não queremos falhar, queremos exatamente encontrar o perfil que interessa ao nosso treinador e ao Flamengo, como é óbvio. Esse perfil pode ser um nome mais sonante, mas pode ser também um nome menos sonante, porque normalmente os nomes sonantes é para agradar a torcida. Nós queremos alguém que tenha rendimento. É isso que nós vamos procurar, estamos a procurar. Vocês têm dado uma ajuda grande como scouts, a lançar uma série de nomes para nós irmos analisando. E estamos nesse processo de análise. Próxima pergunta. Vários nomes ali. Boa tarde, Pedro Fragoso, Jornal Globo, seja bem-vindo. Eu queria saber se nessas conversas que você já teve com o Mbappé, com o Felipe Luiz, vocês já conseguiram definir qual vai ser o DNA que o Flamengo vai ter sob o comando dessa nova gestão. A gente sabe que a torcida gosta de um futebol ofensivo, mas dentro das várias formas de montar um time ofensivo, como vai ser o estilo, qual vai ser o estilo do Flamengo, qual vai ser o estilo das contratações de jogadores do Flamengo dentro dessa metodologia que vocês querem implementar? Obrigado. Obrigado. Essa é uma questão bastante interessante e que vou ter todo o gosto em responder. O DNA do Flamengo é Zico, Júnior Maestro, esta gente toda que passou pelo Flamengo. É isso. E é um futebol ofensivo, como é óbvio, é dominante, temos que dominar, e tudo vai ser feito para respeitar esse DNA. A escolha do Felipe Luiz, como o Presidente disse, foi da minha responsabilidade. Olha aí, atenção. Eu poderia ter escolhido outro treinador. Opa! Eu acho que sou pioneiro, eu, mais uma equipa que trabalhava comigo no Shakhtar, de termos uma coisa que se chama scouting de treinadores, porque nós no Shakhtar tínhamos uma linha bem definida de como é que queríamos jogar, não porque era um DNA do clube, porque o clube não tinha essa história, ou porque a torcida assim exigia, porque o Shakhtar não tinha torcida, mas porque o dono do clube o exigia. E nós contratávamos sempre os treinadores que respeitavam esse DNA. E criámos um scouting de treinadores, que tínhamos sempre uma lista de treinadores que tinham esse DNA para poderem entrar no clube. O Filipe foi uma escolha minha e se falhar, a culpa é minha. Opa, assumiu a responsabilidade. Porque isto é algo que... Isto é profissionalização. Alguém tem que ser responsável quando o treinador falha. Não é só o treinador. Não é? Porque isto é fácil. Muda-se treinador 11 vezes e ninguém tem culpa disto. Espetou legal. Digam-me uma empresa que mude 11 vezes de chefe de produção. Olha aí. O que é que acontece? Não é? Portanto, fica aqui já ciente que se o Filipe falhar, o principal culpado sou eu. Excelente, hein? Mas agora toda a gente neste clube vai ter de trabalhar como nós queremos. Porque quem não trabalhar como nós queremos, sai. Acabou. Depois, se as coisas correrem mal, o responsável, eu. É isso. Não tem muito papo, não. Boa tarde. Marcos Coelho, Super Rádio Tupi, aqui à sua direita. Até quero aproveitar para fazer uma continuidade a essa sua resposta. Você disse que o Felipe Luiz foi uma escolha sua. Nós aqui do lado de cá sabemos que ele tem um contrato até o final de 2025. Em cima disso, eu queria saber de você se você recebeu, de fato, a carta branca da nova presidência para trocar o treinador, se te deram a liberdade para escolher outro nome realmente e encerrar esse contrato do Felipe Luiz, se você realmente teve essa conversa. Tive essa carta branca tive a carta branca da direção que entrou, não é? Do BAP, para que se eu achasse que devia mudar o treinador, mudava. Analisei-o,
já agora, analisei-o, vi muita coisa que gostei, vi muita entrevista, muita coletiva dele, porque isso dá muito do treinador, e depois o contacto diário com ele tem confirmado tudo o que eu pensava, e se há algo que me posso orgulhar, porque nos jogadores nós falhamos e erramos, toda a gente, não há ninguém que acerte sempre. Nos treinadores, normalmente não erro, e o Filipe vai ser um treinador de top mundial. E eu lancei treinadores como Luís Castro, como De Zerbi, e o Luís está na linha dele. O Filipe Luís está na linha dele. Luís Castro no Shakhtar, é verdade. Boa tarde, Luiz Assado, bem-vindo ao Flamengo. Você citou profissionalização, e isso foi algo que o BAP falou muito durante a campanha. O Flamengo tinha um perfil diferente na gestão anterior. Eu queria saber o que a torcida pode esperar do seu trabalho, o que você pretende trazer para o Flamengo, até de novidade, como você costuma trabalhar e como você pretende implementar isso aqui no Flamengo também. Obrigada. O profissionalismo o Flamengo tem que ser a coisa mais importante de toda a gente que trabalha aqui no Flamengo. Isso é JJ, hein? Olha aí. Mais importante que a família, mais importante que tudo. JJ falou isso. Isto é profissionalismo. Nós temos que dar o máximo, porque existem 50 milhões de pessoas lá fora que fazem muitos sacrifícios para acompanharem o Flamengo, e nós, é um privilégio, tem que ser um privilégio para toda a gente, e toda a gente começa por mim, e acaba na pessoa da rouparia, na cozinheira, em toda a gente tem que perceber a responsabilidade que tem e que isto é a coisa mais importante da vida deles. Interessante. Isto é que é profissionalismo. É lógico, é isso aí, pô. E é isto que os torcedores podem esperar, é cobrança. Primeiro a mim, à comissão técnica, aos jogadores e a toda a gente que tem que trabalhar a 100% para que tudo corra bem. Isto é profissionalismo. Direto e reto. Não sei se respondi, mas... Respondeu. Raíza Simplício do Brasil aqui, seja bem-vindo. Você falou sobre ter essa possibilidade de escolher o Filipe Luís, e você escolheu o Filipe Luís. Eu queria saber de você por quê. O que você viu no Filipe Luís que encaixou com o teu pensamento, que encaixou com o que você pensa para o Flamengo, por que dessa decisão? E teu contrato, só para tirar uma dúvida, é até dezembro de 2025 ou são 3 anos? São 2 anos. Eu acho que vi os jogos do Flamengo desde que o Filipe pegou, todos 2 vezes. Uma na perspectiva de analisar o elenco, outra na perspectiva de analisar o trabalho do Filipe. E para nós que somos experientes, por isso é que quem escolhe os treinadores deve ser alguém que tem essa capacidade, não é? Consegues perceber algumas nuances táticas no jogo do Filipe que me agradaram muito. Se calhar isto não é tão visível ao olho normal, mas ao olho mais clínico agradou-me muito. Depois agradou-me muito a forma como ele comunica. Uma forma humilde, mas assertiva, de saber aquilo que quer. E depois, quando comecei a ter contacto com ele, percebi a ambição dele, a vontade de aprender, a vontade de evoluir todos os dias, porque no futebol, como na vida, mas pronto, eu só falo de futebol, do resto não percebo, quando nós achamos que sabemos tudo, é o primeiro passo para estarmos mortos. Acho que respondi à tua pergunta. Ele é objetivo e bem claro nas respostas, né? Isaac Andrade, do Flavoz. Eu queria continuar no tema de DNA. Você mencionou grandes craques do Flamengo, né? E uma das coisas que o próprio Filipe Luís repetiu foi que nesse DNA consta a frase vencer, vencer, vencer. Então o Flamengo é um time que propõe jogo, que vai para cima. E essa questão do DNA, ela apareceu muito forte para a torcida com a chegada do Jorge Jesus em 2019, aonde deu um match
entre toda a direção técnica e toda aquela proposta que Jorge e sua equipe técnica trouxeram também. Isso é muito importante. Mas quando a gente fala de DNA, a gente fala do futebol como um todo. Como é que se aplica essa questão do profissionalismo, da aplicação do DNA que você mencionou, não só ao time principal, mas às equipes de base e principalmente ao futebol feminino também? Hoje, assim como o Davi Luiz fez, a atleta Crivellari, na sua rede social, falou que encerra o contrato com o Flamengo sem nem sequer ser procurada. Como é que seria esse profissionalismo com o DNA do Flamengo para todo o staff do futebol? O futebol feminino não é a minha área. Não tenho capacidade para gerir, porque não é que o futebol seja diferente. São coisas completamente diferentes, em que não conheço as jogadoras, não sei quem é que são os melhores jogadores do mundo, ou não conheço os treinadores, portanto, não é a minha área. A base vai ser a minha área e vai ser algo em que eu vou mergulhar, porque tem sido assim em todos os clubes onde passei. Temos que criar esse DNA, temos que criar jogadores talentosos, mas ao mesmo tempo responsáveis. E uma coisa que eu penso, e já penso há muitos anos, porque eu conheço bem o Brasil, até porque no Shakhtar nós tínhamos 14 brasileiros, portanto, e vim aqui buscar muito jogador brasileiro que nem sequer jogava, nunca tinha jogado na Série A, e passado 3 meses estavam a jogar na Champions League. É fato. Mais brasileiro da Europa na época. Eu tenho uma ideia, e há pouco ela perguntou-me sobre a Europa, ou sobre o que as novidades podiam trazer. Eu tenho uma ideia que aqui no Brasil se foi buscar muita coisa má que se faz na Europa. E na Europa nós viemos aqui buscar coisas boas que vocês faziam. Olha aí. Na base. Estou a falar na base. Olha aí. No futebol profissional, a chegada de técnicos estrangeiros, nomeadamente portugueses, mas podiam ser de outra nacionalidade, acho que deu um bocadinho mais de rigor tático ao jogo, mas replicar isto na base é um erro tremendo. Olha aí. Vocês, porra, são o maior produtor de jogadores de todos os tempos. Olha isso. O Romário, o Ronaldinho, o Zico, não parava aqui, não é? E parece que querem fazer jogadores como na Europa. Olha que sensacional isso aí, cara. E isto é um erro. Eu acho que há que voltar um pouco atrás àquilo que foram as raízes e os fundamentos do futebol brasileiro, dar essa liberdade aos jovens atletas de errarem, de experimentarem, de não estarem agarrados a sistemas táticos e a coisas assim, porque depois, a partir de uma certa altura, vão ter tempo para isso. Agora, é fundamental, na minha ótica, que se mude a forma como se forma jogadores no Brasil. Vocês estavam bem, foram copiar a Europa e, neste momento, estão mal. Muito bacana isso aí, hein? Tanto talento como há 10 anos, 15, 20, 30. E isso é algo que eu acho que vamos ter que mudar aqui. Isto é o país do futebol, vocês faziam bem, vamos ter que continuar a fazer como faziam antes. Bem interessante à frente, curso dele. Renan Moura da Rádio Globo. Uma visão de um cara de bem-vindo fora ao Brasil. dentro do Brasil. Até pegando esse gancho que você acaba de falar sobre base, queria saber como é que vai ser esse trabalho justamente com a base do Flamengo. Tem até o slogan "Craque Flamengo faz em casa". E se o Flamengo vai ter uma janela inicial de transferências agressiva ou apenas após o Super Mundial. Creio que você já tenha os valores que o Flamengo tem a trabalhar no mercado e se esse câmbio também de 1 para 6, 1 para 7 para o euro, né, também vai ser um dificultador para você. É isso. Para já, nós identificamos o que necessitamos. E volto a dizer, a minha leitura, a leitura do Filipe, é que o elenco é muito bom e que pode render ainda mais do que tem rendido nestes últimos tempos. Portanto, não estamos aqui, temos que ir comprar, temos que ir buscar jogador. Não. O que temos é muito bom, agora vamos reforçá-lo. Mas vamos reforçá-lo tentando minimizar o erro. Olha isso. Não é?
este jogador porque vai para o Corinthians ou o outro porque vai... Não, vamos buscar o que queremos e quando tivermos a certeza que é isto que queremos. Sensacional. Já conversei com o Presidente em relação às verbas que temos para gastar. Posso-vos dizer, não vou aqui divulgar, como é óbvio, não é? E isto é uma parte da profissionalização também. É não discutirmos publicamente os assuntos internos. Interessante. Mas eu sabia, o Flamengo tem tanto é suficiente para os reforços que queremos. Para aquilo que achamos necessário para que o elenco seja ainda melhor. Tem dinheiro para contratar o que precisa. Interessante. 5 minutos de coletivo, tá? Não vai dar para atender todo mundo, então vamos seguir para quem me pediu ali. Vai, Castanha. Boa tarde, Boto. Seja bem-vindo, Bruno Castanha. Eu queria que você falasse um pouquinho como vai ser a sua estrutura no futebol. Excelente, cara. Com profissionais que vão chegar com você. E se você pretende também no Flamengo montar, como fez no Shakhtar, um gabinete de apoio para esses investimentos, contratações que são feitas. Se sim, queria que você explicasse um pouquinho para a gente como isso vai funcionar. Obrigado. Como é óbvio, vou trazer uma ou duas pessoas da minha confiança e não vou divulgar os nomes porque ainda nem sequer discutimos contratos, nada. Pessoas que vão agregar conhecimento em várias áreas e é verdade aquilo que você disse. O futebol é talvez o único negócio em que as pessoas fazem investimento e não cuidam do investimento. Não é? Gastam 10 milhões e depois se render, rendeu. Se não render, vai-se comprar outro. Olha aí. Não? Nós temos que cuidar, temos que perceber porque é que o jogador não está a render. Do ponto de vista médico, do ponto de vista emocional, do ponto de vista... Há N fatores que fazem com que os jogadores não... Quantos jogadores vocês conhecem que não rendem num sítio e depois têm um rendimento absurdo noutro? Eu estava no Benfica, foi o meu último ano no Benfica, quando o Gabigol foi para o Benfica. Olha aí! O rendimento do Gabigol no Benfica foi quase zero. Depois virou um ídolo aqui. A preocupação de nós percebermos o que é que tínhamos que fazer para ajudar o Gabigol a crescer como jogador e a dar o rendimento que o investimento, no caso dele até nem foi grande, mas porque foi um empréstimo, necessita, porque tu estás a investir dinheiro, isso tem que ser feito. Porque nós temos que perceber porque é que o jogador não está a render. E há profissionais competentes para ajudar nisso. E isso é algo que nós vamos tentar montar aqui também. Assessoria completa ao jogador. Jonas Estelma, do canal Gol TV aqui. Uma boa tarde, seja muito bem-vindo ao Rio de Janeiro. Vou te perguntar sobre uma situação um pouco delicada, que ao longo dos últimos anos, né, a torcida do Flamengo ficou muito incomodada com a falta de blindagem e também com o vazamento de algumas informações internas de escalações que aconteciam aí no Flamengo com horas, dias antes da partida acontecer. Eu quero saber como é que você pensa nisso, se você já passou por isso em algum clube e como que você planeja blindar esse elenco aí do Flamengo para as competições grandiosas que tem para disputar na temporada de 2025. Ótima pergunta, hein? Uma das coisas que eu discuti com o BAP é fechar aqui o CT. E? Acabou a visita aqui ao CT de gente que não tem nada a ver com o trabalho diário. Não interessa quem é, não entram aqui. Eu sei que as pessoas gostam de ver. Eu tive com o jogador tal. Não. Isso vai acabar. As viagens também vai acabar. Ir no mesmo avião, estar no mesmo hotel, pessoas que nada têm a ver com o futebol. E isto são medidas, foram talvez as primeiras medidas que eu tomei. Já. As outras têm que analisar. Agora, estas já foram tomadas. Aqui só entra quem tem a ver com o futebol. Depois, se começar a vazar coisas só com as pessoas que estão aqui no futebol, vamos averiguar. Olha! Boa tarde, Igor Dorileu, da Band. Que loucura, Nas últimas temporadas, o Flamengo muitas vezes priorizou as Copas, a Copa do Brasil, a Copa Libertadores,
e acabou deixando de lado, em alguns momentos, o Campeonato Brasileiro. O BAP, quando eleito, falou que a prioridade do Flamengo vai ser o Campeonato Brasileiro, vai voltar a ser o Campeonato Brasileiro. Eu queria saber, com essa sua mentalidade de alguém que vem de outra cultura, outro continente, que você pensa sobre essa prioridade do Campeonato Brasileiro. Obrigado. Dos sítios onde eu venho, o campeonato é a coisa mais importante. Mais importante que a Copa, talvez a Champions League seja o mesmo nível. Agora, nós no Flamengo temos que pensar que entramos em tudo para ganhar. E temos que arranjar uma forma, porque é algo que a mim, e talvez eu tenha que aprender essa parte também da cultura aqui. Não, nós temos que ter um elenco e uma mentalidade que é vamos para ganhar tudo. Olha aí. Se por um motivo qualquer temos que priorizar algo, vai ser sempre o campeonato. Olha aí. Que entrevista, hein, cara? Tudo bem? Porra. Bem-vindo ao Flamengo. Boto, o Flamengo inicia o ano agora de 2025 com 5 jogadores em final de contrato. E 2 situações assim, que tem falado muito na torcida, do Eric Pulgar e do Cleiton. Na semana passada chegou a sair que o Benfica estaria interessado no jogador e que você já estava trabalhando na renovação de contrato dele. Queria que você confirmasse ou não confirmasse essa situação e falasse se você pretende já nesse início de trabalho rever esses contratos e renovar. Queria que você falasse sobre. Portanto, esses jogadores têm contrato com o Flamengo. Tu, quando assinas um contrato com a tua entidade, como é que se diz, empregadora, tens que cumprir e respeitar esse contrato, não é? Nós vamos analisar com calma, perceber se vale a pena, da nossa parte Flamengo, renovar esses contratos, se os jogadores têm essa visão de renovar o contrato ou não, mas eu tenho uma visão muito pragmática da coisa. O jogador assina um contrato, se o treinador quiser usar, não é porque está a 6 meses de finalizar o contrato que não vai jogar. O treinador precisa, joga. O jogador é profissional, tem que ser profissional, e nós, como entidade que paga o jogador, temos que exigir do jogador esse profissionalismo. Se vamos renovar todos, se vamos renovar só um, se vai ser o Cleiton ou não, é uma questão que nós temos que analisar ainda. Cheguei há 2 dias, ainda não parei, quase que não parei para trabalhar. Opa, só coisas que a Flá TV, com isto, aquilo. Espero que agora, a partir de hoje, tenha um bocadinho mais de paz para me poder começar a trabalhar com mais horas de trabalho. Muito obrigado, gente. Obrigado. Muito bem. Pois é. Olha, o negócio é o seguinte. É outro patamar, hein? Como diz o grande BH, é outro patamar. É claro que não dá para esquecer a história do Marcos Braz no Flamengo, os títulos que ele conquistou foram muitos, é um cara importante na história do Flamengo, e a gestão do Rodolfo Landim, que eles fizeram em termos de conquista de títulos, em termos financeiros, algo histórico. Mas, gente, essa entrevista do José Boto, ela é uma amostra, um cartão de visitas do que planeja e pretende o Flamengo de BAP. Profissionalismo ao extremo, em todas as áreas. Vocês perceberam pela entrevista. É uma postura completamente diferente. É um nível diferente. O encaminhamento das respostas, a explicação, as ideias claras e bem explicadas
com objetividade. Até porque ser profissional não é difícil. É simples. Basta você cumprir com as suas obrigações. E quais são as suas obrigações? Você tem que estar preparado para render 100% daquilo que você está contratado para fazer. E isso exige que você tome algumas medidas, algumas providências. Você, para render 100% no seu trabalho, em qualquer área, mas estamos falando aqui de futebol, de atletas, de pessoas que estão expostas a uma grande cobrança, a uma grande paixão, né? Para você render o máximo, você tem que estar extremamente comprometido com aquele objetivo a todo um instante, independentemente de quem seja o treinador, o chefe. E uma coisa muito importante que ele falou foi o seguinte: você já viu em qualquer empresa mudar num período de 6 anos 11 chefes? Olha, se essa empresa faz isso, ela está num caminho equivocado. Isso aí foi uma direta para a gestão do Rodolfo Landim e especialmente para o Marcos Braz. E ele disse ali: a escolha do Felipe Luiz foi minha, o BAP me deu carta branca para analisar o trabalho do Felipe, e se eu quisesse mudar, eu poderia ter mudado, mas achei que era ideal mantê-lo, porque o que eu vi me impressionou muito. Então, se o Felipe Luiz ficar e der errado, a culpa é minha, porque fui eu que mantive. Olha, minha gente, Abel Braga, Domi, Rogério Ceni, Paulo Souza, Vitor Pereira, esses caras não tiveram isso no Flamengo. O roteiro era igualzinho. Qual era? Começou, que legal, a apresentação. Outra coisa importante, hein? Só tinha o Boto na mesa. Não tinha um monte de gente ali querendo aproveitar das câmeras. O roteiro era igualzinho. Chegava o cara, bacana, estamos trazendo treinador e tal. Contratava pelo nome, pela oportunidade e muitas vezes para agradar a galera. Me lembraram aqui, Sampaoli e Renato Gaúcho, também, bem lembrado. São tantos que eu me esqueci desses dois. Contratavam muitas vezes para agradar a galera. E ele disse: nós não queremos aqui agradar a torcida, nós queremos fazer o melhor para o clube. Porque muitas vezes o que quer a torcida é baseado na emoção. E quem dirige não pode ter emoção. Tem que ter razão. Se você tiver mais razão do que emoção, a chance de você ter sucesso é muito maior, estando comprometido 100% com o seu trabalho e sendo profissional. É isso que quer. Então, essa entrevista do Boto já deixa o Felipe Luiz inteiramente respaldado. Espetacular. O Felipe Luiz está seguríssimo. Porque ele falou: olha aqui, quem manteve o Felipe Luiz fui eu. Eu vi os jogos, eu vi a entrevista, que a gente entende muito o que o treinador pensa, variações táticas, eu achei muito interessante, conversei com ele pessoalmente, e nós temos muitas ideias em comum e estamos afinados, ele ficará. Se der certo, eu mantive, mas se der errado, eu assumo a culpa é minha. Isso
não existia no Flamengo. E isso não existe no futebol brasileiro, hein? Um dirigente chegar e falar antes, ó, vou deixar o cara aqui. Se ele der certo, beleza, eu escolhi. Se der errado, fui eu que botei. Então, cobrem de mim, porque eu coloquei o cara, então eu errei. Especificamente no Flamengo, que estamos falando isso, embora isso aconteça em todos os clubes brasileiros, isso não existia no Flamengo. O Tite saiu, começou aquele processo lento, né, de fritura, que o treinador acaba se perdendo e acaba cometendo muitos erros, e o vestiário vai tomando conta da situação, e uma postura muda completamente dentro de campo, e o técnico cai. Tite, Renato, Sampaoli, Vitor Pereira, Paulo Souza, Domi, Rogério Ceni. Os roteiros foram bem parecidos. Acontecia isso que ele falou hoje? Jamais. Jamais aconteceu. Então, essa é uma diferença muito grande. Ele já chega e, antes de tudo, ele diz: eu coloquei o cara lá, a culpa é minha, vocês vão me cobrar. Isso é espetacular, gente. Isso é espetacular. Essa já é uma primeira diferença gritante entre tantos outros pontos. Eu tive a sensação, acompanhando essa entrevista, que em alguns momentos eu estava vendo o Jorge Jesus falando, sabia? Porque ele, o Boto, ele tem muitas coisas de Jorge Jesus. Vocês viram ele falando o seguinte: não, o Flamengo é mais importante do que tudo, até mesmo do que a nossa família. Temos que ter dedicação total. O Jorge Jesus falou isso quando ele se apresentou ao Flamengo, reunido com os jogadores. Esse vídeo está aí na internet. Não, o que interessa aqui é o Flamengo. O Flamengo é mais importante do que tudo e do que todos que estão aqui. Tem muitas semelhanças. Outra coisa, fechar o CT. Quem foi que fez isso? O único que fez isso. Jorge Jesus. Deu certo? O maior treinador da história do Flamengo. Essa é a minha opinião. Entre tantos importantes que teve. O maior treinador da história do Flamengo, para mim, chama-se Jorge Jesus. Ele vai repetir o que Jesus fez. Ele trabalhou com Jesus durante 6 anos no Benfica. Trabalharam juntos no scout, ele indicando, trazendo jogadores, trocando ideias, e tem uma relação muito próxima. Então, obviamente, que ele conversou com Jorge Jesus. Opa, o que você fez lá que deu tanto certo? Ele passou para o Boto, né? Falou: Boto, o Flamengo é o seguinte, cara. O Flamengo é uma potência. O Flamengo, tudo que acontece no Flamengo gera uma repercussão muito maior, seja para o bem ou seja para o mal. Tem muita gente que quer se aproveitar do Flamengo. Aí vai lá, tem uma série de facilidades, fica lá onde não tem que estar, viaja quando não tem que viajar, se hospeda onde não tem que estar. Na época do Jorge Jesus, era assim, minha gente. Viajava quem tinha que viajar, estava no CT quem tinha que estar, e o Boto disse: vou fazer isso. E ele vai fazer, sabe por quê? Porque ele foi trazido pelo presidente e o presidente aposta nisso, numa mudança radical na forma de administrar o clube em todas as áreas. É que o futebol puxa a fila. O futebol é o que está na frente de tudo, é o que dá visibilidade. Mas a mudança
será em todas as áreas. E esta entrevista do Boto é um sinal claro, é uma demonstração do que o Flamengo terá a partir de agora como administração. Uma administração completamente diferente da era Rodolfo Landim. Se vai dar certo, se vai ganhar muitos títulos, só daqui a 3 anos saberemos, quando terminar o mandato do BAP. Mas, convenhamos, com a estrutura que tem, com o elenco que tem, sendo gerido de uma forma profissional em todas as áreas e não em alguns departamentos, a chance do Flamengo conquistar títulos se torna ainda maior. Fazendo ajustes que eram necessários anteriormente, agora e anteriormente conquistou 13 títulos e chegou em 21 finais, imagine agora com essa gestão que vai cobrar, que vai apoiar, que vai dar todas as condições e vai exigir tudo. Porque ele falou, quem não estiver rendendo tudo e não estiver dentro daquilo que nós quisermos, sairá. Simples. Eu tinha um chefe no início da minha carreira chamado Alfredo Raimundo, grande nome do rádio, foi repórter, diretor de várias grandes rádios brasileiras, e Alfredo Raimundo sempre dizia para a gente o seguinte, olha, meus funcionários, o meu coração eu deixo no elevador. Eu só pego de volta quando eu entro nele e vou para a minha casa. Aí eu coloco meu coração aqui. Tirando isso, não tem coração. É razão. É profissionalismo. E se realmente for feito isso que foi colocado hoje, minha gente, o Flamengo fica muito forte. Ainda mais forte. E tem que ser assim, porque, convenhamos, o sarrafo está muito alto. A gestão do Landim foi extremamente vencedora e deixou o clube numa situação bilionária. Então, tem que ser assim. Para aumentar o tamanho, a altura do sarrafo, tem que ser assim. E a tendência é que seja espetacular. E eu vou falar outra coisa aqui para vocês. Se der certo, e eu acho que tem tudo para dar certo, porque ele terá o respaldo total do presidente, ele é uma aposta, uma convicção do presidente BAP, ele pode fazer aqui o que Jorge Jesus fez. Hein? Jorge Jesus abriu o caminho para outros técnicos portugueses e até mesmo estrangeiros de outras nacionalidades se tornarem prioridade no mercado brasileiro. Antes de Jorge Jesus, claro que passaram vários treinadores estrangeiros aqui, só que eles não eram prioridade. Depois da revolução que Jorge Jesus causou no futebol brasileiro, todos os outros times passaram a ter técnicos estrangeiros e principalmente portugueses como prioridade. Eu não preciso nem citar a lista dos técnicos que vieram aqui pós Jorge Jesus, que tem que ligar para ele diariamente e pedir a bênção. Os filhos de Jesus. São todos. Abel Ferreira, Luiz Castro, Arthur Jorge, Pepa, Caixinha, todos filhos de Jorge Jesus. Ele veio aqui, abriu essa estrada, pavimentou e todos eles descobriram esse mercado fabuloso que é o brasileiro como uma grande opção. Esse cara aí,
ele pode fazer isso aqui na área de direção esportiva, de gestão esportiva. É bom os concorrentes capricharem no trabalho, fazerem algo realmente de destaque, porque se der muito certo, ele, Boto, pode abrir caminho para outros gestores europeus e portugueses no futebol brasileiro. Pode passar a ser uma opção não só técnico português, mas também o dirigente, o gestor português, o diretor esportivo. Vamos aguardar, minha gente. A expectativa é muito grande. Não tem nada garantido, mas que o trabalho será muito forte e as condições serão excelentes e a cobrança, que muitas vezes foi exigida por todos no Flamengo, mas que de fora se percebia que não existia tanto, isso tudo virá. E o Flamengo tem tudo para realmente entrar muito forte na temporada. E outra, hein? Ele disse também ali: vou trazer 2 pessoas de minha confiança, vou fazer o gabinete de gestão, né, com a minha equipe, e assim trabalhei no Shakhtar e em outras equipes, e é assim que funciona o meu trabalho. Um olhar atento para a base, desde o fraldinha até o profissional, né? Olhando para dentro de casa, para descobrir opções dentro de casa, e olhando para o mercado, muitas vezes, assim como é feito com o treinador, as pessoas nem sabem, por exemplo, Abel Braga e Jorge Jesus, eles são completamente diferentes como treinador. Aí sai o Abel Braga, traz o Jorge Jesus. Pô, ótimo, deu certo. Aí o Jorge Jesus decidiu ir embora. Aí traz o Domi. Por que trouxeram o Domi? Porque ele era europeu e tinha sido auxiliar do Guardiola, mas ele não tinha nada a ver com o Jorge Jesus. Não há uma sequência de trabalho, e assim vai. Então, muitas vezes, como jogadores, também acontece isso. Se contrata pelo nome. E com este projeto esportivo, vai se contratar pela característica. Encaixa no que nós queremos? Tem rendimento? Pode dar certo aqui? Vamos analisar todos os fatores. A análise completa, como ele disse ali, para trazer todas as condições para o atleta render. Então, muitas vezes, ele também falou, não vai ter alguém de nome, mas é alguém que pode entrar e dar certo mais do que quem tinha nome. E aqui no Brasil, a galera gosta de nome, de grife. Vamos trazer um nome. Se vai dar certo, depois a gente vê. Mas vamos primeiro encher o aeroporto, fazer uma festa, dar a manchete. E hoje surgiu um nome que não está garantido que será contratado, mas é uma possibilidade, entre outras, mas este é uma possibilidade, chamado Lassina Traoré. Eu vou trazer aqui alguns detalhes deles para vocês e vocês vão entender exatamente o que eu estou querendo dizer sobre o Lassina Traoré. Estou aqui no Transfer Market e nós vamos trazer o perfil dele, né? Ele tem 23 anos, no dia 12 de janeiro agora ele vai fazer 24 anos, ele é de Burkina Faso, tem 1,83 m, centroavante. Ele foi levado do Ajax para o Shakhtar Donetsk pelo Boto, que conhece o jogador. E esse jogador foi oferecido ao Flamengo. A tentativa é de trazê-lo por empréstimo. O valor de mercado dele hoje é de 5 milhões de euros. E por que um empréstimo? Caso seja analisado que a situação dele é boa, é favorável, que pode encaixar, pode dar certo no projeto esportivo, ele tem essas características, o empréstimo seria interessante para o Flamengo nesse momento para ajustar e contratar pontualmente numa função que o Flamengo tem uma carência, que é um atacante, que é um homem que tem que repor a saída do Gabigol e ser ali uma opção também de jogo diferente em relação ao Pedro. Ele começou no Raimo, lá do país dele, foi para o Ajax, nas categorias de base, chegou ao Ajax no profissional em 2019 e em 2021 ele saiu do Ajax
para o Shakhtar Donetsk. Ele teve uma lesão no joelho no ano passado que o afastou do futebol aí por quase um ano. Mas ele voltou a jogar e está no radar do Flamengo. E aí, eu vou fazer o seguinte aqui com vocês, para vocês entenderem bem. Eu vou mostrar umas imagens de um vídeo aqui na internet, tem vários rodando por aí, de como ele trabalha, né? Como ele... Olha aqui, vou compartilhar aqui com vocês. Olha aqui. Lassina Traoré, olha lá, vamos ver. Compartilhando. Preste atenção na característica dele, ó. Ele é um atacante de força, é um pivô, cabeceia bem, olha lá, fez gol de cabeça. São imagens aí do campeonato da Ucrânia. Ele é um cara de muita força física e também um jogador que vocês vão perceber de assistências. Ele é um pivô clássico e um finalizador. Essas imagens aí foram antes da lesão. Mas você percebe que ele é um cara que tem uma presença de área muito forte. Ele está sempre por ali, ó, conferindo. E ele é um jogador que também tem como forte, percebam aí, o passe objetivo, a assistência. Ele não é um cara fominha, não, hein? Aí uma finalização dele. Olha como ele protege bem, como ele faz o pivô, ó. Olha isso. O Flamengo tem um jogador com essa característica no elenco hoje? Não tem, gente. Não tem. O Pedro faz isso com muita técnica, mas o Pedro é diferente dele. O Pedro é muito mais técnico do que ele, mas ele tem muito mais força física e ele é um jogador de mais movimentação que o Pedro. Ou seja, ele é um jogador que você vê aí por essas imagens, melhores momentos e tal, DVD editado, mas você vê que ele tem características que o elenco do Flamengo atual não possui. É isso. Vocês estão entendendo isso? Buscar ajustes, contratar jogadores que tenham características que sejam aí uma deficiência no elenco, e na ausência do Pedro, ele pode exercer um papel interessante, se tornando uma alternativa para o Pedro. Olha como ele escora e joga bem, faz o passe, ó. Como ele é o jogador, ó, a deixadinha dele, a assistência. Como ele é um cara objetivo e o pivôzão, ó, escorou para bater, chapada. O Flamengo não tem um jogador assim hoje no elenco, com a ausência do Pedro, né? O Carlinhos não tem essa característica. O Carlinhos é um jogador de bola aérea, de trombada na área, né? O Flamengo tem muitos jogadores dos lados. O Bruno Henrique jogou improvisado como centroavante, né? Tem Michael, tem Cebolinha que vai voltar, tem Plata, tem Luiz Araújo, né? O próprio Bruno Henrique. São jogadores diferentes dele. Completamente diferentes. Perceba a característica dele. Então, essa é a situação. Achar um cara interessante no mercado que não custe um valor tão alto e que possa ser muito útil ao elenco se tornar uma opção muito interessante. É essa a visão. Esse é o trabalho do scout, de identificar. Mais uma vez, ó, como ele protege, faz assistência e gera um gol. Então aqui, né, interrompendo aqui, claro que ele não é um craque extraordinário, claro que ele não é um nome que vai parar tudo, né, que vai ter Aero Traoré, não vai. Mas ele é um cara, pela característica dele, caso ele venha, porque não tem nada certo, ele pode vir ou não, que pode ajudar a equipe, o elenco em ter uma característica de jogo diferente e que no momento a equipe não tem.
É isso. Esse é o detalhe. Então, é interessante esse trabalho de observação, porque muitas vezes você se prende só um nome. Por exemplo, Roberto Firmino. Roberto Firmino é um cara que, caso venha, é uma negociação muito difícil, muito difícil. É muito mais fácil o Traoré vir do que o Roberto Firmino. Mas caso o Firmino venha, o Firmino é um jogador taticamente polivalente, ele pode jogar em várias posições no time do Flamengo, e o Flamengo não tem um jogador com as características do Firmino, que pode atuar ao lado do Pedro, que pode atuar no lugar do Pedro, que pode jogar no lugar do Arrascaeta, que pode jogar ao lado do Arrascaeta, que pode formar o meio-campo com o Gerson e com o Arrascaeta, se precisar ele pode jogar no lado. O Flamengo não tem esse jogador. Então entenderam o mecanismo? É buscar gente que vai acrescentar ao elenco. O elenco é ótimo, ele falou isso, é muito bom, mas precisa de ajustes. E o ajuste é feito assim. O Lassina Traoré vem? Não sei. Pode vir? Não sei. Tem até uma boa chance. Mas ele é um cara que pode preencher um espaço no elenco. Se ele não vier, outro jogador assim, com essa característica, será buscado. Pode ser um cara de mais nome, de menos nome, um cara mais caro, um cara mais barato, mas que vai estar dentro do dinheiro que o Flamengo tem. Outra mudança significativa. Quanto que o Flamengo tem para gastar na janela? Ninguém sabe. Ele disse, isso aí é questão interna. Ninguém tem que saber. O Flamengo tem 200 milhões no cofre para contratar. O que isso gera? Um aumento no preço. Você vai vender alguma coisa para alguém. Aí você sai, o cara que vai comprar aqui o meu carro tem dinheiro, hein? O cara tem dinheiro. E está querendo muito meu carro. Vou pedir mais. Vou pedir mais. Se você sabe que o cara não tem tanta grana assim e você quer vender o carro, você vai fazer um acordo ali com ele, vai botar lá na tabela FIP até um pouquinho mais baixo para vender. Então é isso. Interessante essa postura. Tem o dinheiro suficiente para contratar. Então, minha gente, a expectativa é essa. Vamos aguardar. O Boto disse até agora tive pouco tempo para trabalhar, está começando a trabalhar, vai formar ainda a equipe dele, né, está trazendo profissionais, e vamos aguardar. A partir de 1º de janeiro começa a gestão do BAP e a era Boto começou hoje oficialmente. Agradecer aqui a mais de 2.200 pessoas que estiveram comigo. Muito obrigado a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado da live. É a nossa penúltima live do ano. Amanhã vamos fazer uma live, a última live do ano, né, para a gente fazer aqui um bate-papo e uma retrospectiva, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, valeu pelo carinho, estamos juntos, feliz ano novo, muita saúde, e 2025 vai ser animado, hein? Promete. Valeu, galera!